Bom, pessoal, existem outras formas de obtermos uma leitura proveitosa. Bom, nós temos que ter a intenção, o interesse por aquela leitura, que senão pode virar uma leitura muito tediosa. Então, nós temos que ter um propósito nessa leitura, que é conseguir, né, aproveitar o máximo de informações que ela possa nos dar. Reflexão, consideração e ponderação sobre o que se lê. A gente está lendo, a gente está prestando atenção. Então, por isso que é importante do foco, é vocês se concentrarem naquele material, ok? Então, reflita sobre o que você está lendo, ok? Tenha também um espírito crítico sobre esse material. Avalie o texto. Será que ele está coerente? Será que as informações que eu preciso realmente estão ali? Então, compare com outros temas. Vocês estão com outros materiais. Então, compare, vê se um autor está contradizendo o outro. Faça uma reflexão sobre aquele material. Que aí vocês vão ter uma construção maior sobre a qualidade daquele conteúdo. Analise as diferentes partes do tema que está ali no seu material. Compare a introdução com metodologia, os objetivos e principalmente se há um link claro entre as conclusões do trabalho e o seu objetivo. Ok? Faça uma síntese, junte as partes do texto e principalmente aquelas que têm um destaque principal. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer esses destaques, ok? E observem que todo trabalho científico ele tem que ter uma lógica, uma sequência lógica de pensamento. O orientador de vocês, o professor, ele vai cobrar de vocês essa sequência lógica. Então, a fundamentação teórica, a introdução, os objetivos muito claros, conectos com a sua metodologia, ok? E, principalmente, os seus resultados com a discussão. Não confundir discussão com conclusão, não discutir conclusão, resultado com discussão. A discussão não deve haver resultados. Tem um capítulo para isso. Então mantenha a sequência lógica. A parte escrita ela tem que ser muito bem feita. Ela tem que ser coesa e coerente. Ok? Bom, existem diferentes tipos de leitura. Naqueles trabalhos mais clássicos, a gente sempre faz aquela leitura mais densa, aquela leitura mais prolongada, buscando o máximo de informações. Então, nós temos aquelas leituras que nós chamamos de scanning, que é exatamente isso, escanear a leitura mesmo, aquela significativa, a crítica e a informativa. A informativa ela é a mais importante para nós, porque nós estamos lendo um determinado material justamente para obter algumas informações específicas sobre aquele texto que a gente está querendo, ok? Bom, então essa leitura, o scanning é aquela leitura que você está fazendo sobre o material, mas que você está buscando uma informação específica. Você está buscando uma definição de um termo. Então você vai olhar aquela obra de um modo geral, escanear ela para achar a definição daquele termo que você está buscando. Ok? Aquela leitura significativa, eu estou querendo saber o que aquele objetivo significa, o que aquele resultado, aquele gráfico significa. Então, é um scanning um pouco mais aprofundado. A crítica é exatamente para saber, eu não estou querendo obter informações específicas. Eu estou querendo fazer uma análise crítica daquele material. Eu estou querendo saber se ele tem coerência, se ele tem qualidade, se eu posso deixar ele para depois, que ele não tem uma qualidade muito grande, ou eu pelo menos vejo que ele tem uma qualidade muito boa, então eu vou guardar para fazer uma análise, uma leitura informativa sobre ele. Bom, o que a leitura informativa nos diz? Que nós temos que ter um reconhecimento ou uma prévia, ou seja, uma leitura rápida. Faça uma leitura rápida sobre aquela obra. Você sabe que você vai ter que fazer uma leitura informativa. Então você vai fazer uma leitura cuidadosa dela. Mas observe ela de modo geral. O que ela contém, quantas figuras, quantas tabelas, qual é a qualidade dela. Mas faça uma leitura rápida para procurar o assunto que vocês estão buscando. Ok? O assunto de interesse. Então, se ele existe lá ou não naquele material. Ok? Aquela parte exploratória ou de pré-leitura. O que isso quer dizer? Que já é aquela leitura de sondagem. Vocês vão tentar localizar aquelas informações mais relevantes. Ou seja, é um scanning
só que um pouco mais aprofundado, ou seja, eu estou explorando mais aqueles assuntos que eu olhei na minha leitura prévia. E seletiva, você não vai querer todas as informações daquela obra. Então você vai se aprofundar naquela parte da obra que vocês têm, que vocês acreditam que sejam as informações mais importantes para o trabalho de vocês, que vocês vão ter um potencial maior de utilizar. Ok? Bom, utilize a parte reflexiva, ou seja, reflita sobre aquela obra, tenha uma análise crítica e uma análise explicativa, ou seja, aquela leitura com o intuito de verificar os fundamentos de verdade, ou seja, o que o autor está querendo te passar. Todo trabalho científico busca contar uma história. Então, uma história ela tem personagens, ela tem características, ela tem um início, um meio e um fim. Busquem o início, o meio e o fim dessa história. Vejam a narrativa dela, o que o autor quer te passar. Então, é isso que você vai buscar na leitura e é isso que vocês vão fazer no trabalho acadêmico de vocês. Vocês vão contar uma história, vocês vão contar uma história científica. O que vocês querem passar? O que vocês querem que o leitor observe na obra de vocês? Ok? Então, essa leitura informativa, também chamada de leitura de estudo, é a principal que vocês vão estar analisando e que vocês vão estar utilizando, ok? Bom, então, isso que eu estava comentando agora há pouco, busquem a ideia principal, ok? Cada título, cada capítulo, cada subdivisão daquela obra, ela tem uma ideia principal. Ela tem uma ideia que o autor quer passar para o leitor. Então, normalmente ela vai ter uma palavra-chave. Analise, destaque, use marca-texto, observe a palavra-chave. O que o autor, naquele parágrafo, o que ele está querendo dizer? Às vezes ele passou um dia, dois, escrevendo um parágrafo só para vocês. Ok? Para aquela obra fazer sentido. E ele faz isso através de palavras-chave, através de termos específicos daquela leitura, daquele material. Ok? Então, busquem achar esse fio condutor, descobrir o que ele está querendo passar. Então, essa é a ideia principal. Buscar as conexões, buscar o fio condutor do trabalho. Que isso vai ser a unidade principal do texto de vocês. Vocês podem ver que a maioria dos trabalhos, ou praticamente todos os trabalhos científicos, tem palavra-chave. Que está lá no início do trabalho. Então, essa palavra-chave, por que recebe palavra-chave? Porque são aquelas palavras principais que aparecem no texto. Ok? Geralmente elas não estão no título, não podem estar no título, mas às vezes sim, mas com um rigor maior elas não estão no título. Mas são aquelas palavras que dão um enredo da obra. E uma vai estar ligada com a outra e elas vão ter fios condutores entre elas. Ok? Então façam essas analogias, busquem as conexões entre esses fios condutores. Então, abusem de sublinhar, abusem de assinalar com traços, usar marca-texto, utilizem cores diferentes, marcas diferentes e deixem aquele texto assim, quando você for olhar ele novamente, aquele material, você já sabe onde estão as partes principais e vocês vão ter que buscar a informação, ok? O meu método de estudo para isso, quando eu estava na graduação, acho que eu uso esse método desde o ensino médio, é de copiar. Eu não gostava muito de destacar o texto de um modo digital, então eu tinha cadernos e cadernos de copiar. Então, no meu entendimento, a informação ela ficava mais gravada para mim quando eu fazia resumos. Fazia vários esquemas no caderno, várias setas, conexões, cores, marcações, aqueles post-its que a gente marca, fazia tudo isso. Eu tinha cadernos e cadernos só disso. Aí, quando eu queria analisar aquele assunto específico, eu ia no meu caderno, que as informações já estavam todas resumidas. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.